Olá, queridos, tudo bem? Primeiro queria agradecer os comentários que vocês colocaram no vídeo anterior. Sei que não foram muitos, mas algumas outras pessoas me mandaram mensagem, pessoas que estavam mais próximas e que têm acompanhado. Vou pedir mais uma vez que se você está assistindo e que você não comentou, comenta aqui embaixo. A gente está pensando em começar a criar um grupo entre vocês para a gente sentir quem está realmente aprendendo, quem está realmente estudando, para a gente dar o suporte para vocês. A gente, como eu falei, teve mais de 200 inscritos, mas poucos estão assistindo, então a gente quer valorizar vocês que estão assistindo e atender melhor vocês, tá? Tirando as dúvidas, teve gente que pediu material didático, apostilas, enfim, a gente conversar disso pessoalmente com vocês, tá? Então, se você é um desses que está engajado, está interessado, entra no link, que depois eu vou colocar um link aqui embaixo, ou tá no link da bio do Instagram, tá? Ali tem algumas informações e tem um link de WhatsApp. Vocês podem entrar em contato ali com a gente, pra gente conversar e criar esse grupo entre a gente, tá? Mas não deixem de curtir o vídeo, não deixem de comentar, isso é importante pra gente, é importante pro canal. Então, coloque aí as tuas dúvidas e o que você quiser. Vamos lá. Como vocês podem ver, hoje a aula já veio pronta. Que eu pensei, se eu, com a minha habilidade de manusear esses dois negocinhos aqui, for fazer tudo isso dando aula, lascou, né? Eu vou perder mais tempo fazendo isso do que dando aula. Então eu já coloquei ali e hoje eu vou dar aula baseado nisso, para explicar de um modo geral. Isso daqui é um quadro de Patanjali, né? Onde é um quadro que ele coloca, esqueci o nome, os corpos do homem, as manifestações do homem, os veículos dele, né, onde que a gente se manifesta nos estágios evolutivos da Terra, né, o corpos do homem, planos do universo, aonde que a gente manifesta determinados níveis de consciência no plano físico. Então eu resolvi trazer isso hoje para a gente meio que dar uma resumida em tudo que a gente veio trazendo até aqui, para a gente entender o que a gente vai fazer a partir de agora, que são, como eu falei, a gente vai entrar no Ashtanga Sadhana, que leva a coisa mais para uma parte prática, tá? Então, vamos lá. Começando por aqui. Bom, o que a gente viu? Deixa eu tirar isso daqui, que para eu levantar os braços vai ser ruim. A gente já passou então pelos Vidya Mantras de cada um dos chakras, certo? Então a gente tem aqui os principais chakras, o som semente de cada um deles, o Anga, que é a parte da prática, cada uma das práticas, então tudo isso a gente já viu, certo? Esses veículos a gente vai falar melhor hoje, assim como essas outras questões. Elas são totalmente ligadas, diretamente relacionadas. Então, o que esse quadro tem a nos ensinar? Que o yoga, ele tem o objetivo de nos levar ao samadhi, certo? A hiperconsciência. Para isso, a gente precisa desenvolver os chakras, a energia vital, Kundalini, né? Desenvolver o Muladhara Chakra, que é onde a Kundalini reside, fazer ela ascender por cada um dos chakras para chegar lá. Para isso a gente tem as partes das práticas que vão nos auxiliar a fazer isso. Os yamas e niyamas, né? As normas e éticas, os preceitos que vão dar o alicerce comportamental para a nossa prática. Os asanas, que são a parte ligada ao físico denso do nosso corpo, do nosso estágio evolutivo. Já vou falar disso. O Manipura, que vai trabalhar, então o Swadhisthana, ele vai estar mais ligado com a parte do asana, pela questão de manifestação. O Muladhara é muito a base, é o comportamento, é a manifestação na Terra. O Swadhisthana é o asana, é a parte física, é onde você põe energia na vida. O Manipura é onde você começa a relacionar com as suas emoções, cordão umbilical. E aí você utiliza os pranayamas para te auxiliar a controlar o Manipura. O Anahata, que são questões mais,
do coração, da maneira com que você se relaciona com os outros, de amor próprio, de amor ao outro, ligado ao Pratyahara, abstração de sentidos, né? Vishuddha, que a comunicação te ajuda a desenvolver a concentração, que é dharana, né? Agnya, meditação, dhyana, né? O Agnya Chakra desenvolve a meditação. E para levar essa energia para o Sahasrara Chakra, que é o Samadhi. Então, cada um deles está ligado a cada um dos chakras e, com isso, cada som semente desse nos auxilia a estimular esses corpos. Porém, mais uma vez, não pratiquem isso, ok? Sem a supervisão devida. Então, o que acontece? No processo evolutivo, todos nós estamos ligados num corpo físico denso, que é o nosso corpo material. Temos o físico energético, que é onde percorre o prana. Temos o corpo emocional, que é onde a gente se relaciona, né, as manifestações. O plano mental, que é o ápice, né, é o que a raça humana hoje é extremamente racional e se desenvolve no mental. E a gente pode acessar o intuicional, que com a prática a gente vai conseguir isso, e de uma maneira todo mundo já consegue acessar o intuicional. A gente tem lapsos, a gente chega lá, mas a gente não fica lá. É aquele insight, eu sabia que eu não tinha que ter ido. Então, você sabia por que foi, né? Então, é um processo evolutivo que vai nos auxiliando a compreender. Então, o que o yoga vai fazer é nos auxiliar a compreender e dominar o estado intuicional, que é onde se processa a meditação, é a ativação do Agnya Chakra, e para chegar num plano maior, que na iluminação a gente alcança a mônada. A mônada é a essência da vida, é onde o Purusha, lá o espírito inerte está dentro da Prakriti, a gente é um estado evolutivo mais elevado. E que a partir daqui a gente já não tem palavras que descrevam esse desenvolvimento de consciência. Então fica muito difícil querer explicar isso daqui, tá? Mas vamos dizer que a mônada é o plano espiritual, tá? Na Terra. Então, o que acontece? Todos nós temos esses níveis, certo? A gente permeia eles com frequência. Você tá ali, hora mais mental, hora mais emocional, né? Às vezes você tem acesso ao intuicional, horas você volta. E aí o que acontece? Cada um deles é um nível mais baixo de energia, é mais denso, certo? Então, por exemplo, se você está emocionalizado, tu não pensa, ou com raiva ou apaixonado, tu só faz merda, né? Porque a gente não pensa direito. Não somos seres racionais porque estamos ligados nas emoções. E aí, só que se você dá um chute numa pedra, automaticamente você vai sentir a dor do peso físico. Por quê? Porque o físico, ele é mais denso que o emocional. O emocional, ele é mais denso que o mental. E quanto mais denso, ele eclipsa o mais sutil. Ele dificulta o acesso ao mais sutil. Por isso que é tão difícil meditar. Porque o mental, que é onde a gente é muito presente, muito forte, ele impede a gente de acessar o intuicional. E para a gente conseguir fazer isso, a gente vai ter que ter muito controle dos nossos pensamentos. Para a gente conseguir meditar, a gente precisa alcançar o controle dos nossos pensamentos. A gente precisa compreender o nosso cérebro e dominá-lo para conseguir chegar aqui. Já vamos falar mais disso, tá? Mas o caminho daqui para cá é concentração. Não tem outra coisa além disso, né? Pratyahara, abstração de sentidos, dharana, concentração, que é o que vai fazer a gente chegar na meditação, ok? E aí a gente vai chegando. Então todos nós temos essa potencialidade. Basta você querer desenvolver. Para você conseguir manifestar isso, você precisa compreender qual é o nível de consciência que você está inserido. E isso que a gente vive hoje em dia, na verdade, a era de Aquário, a era da consciência messiânica nos traz isso. É a hora da gente se tornar consciente de nós mesmos. O maior problema da humanidade é a falta de consciência.
É a falta de consciência de si, a falta de consciência do outro, a falta de consciência coletiva. Então, para isso a gente está estudando, né, nos conhecer, nos aperfeiçoar. Então, aqui, esses dois níveis, né, o nível físico, ele está ligado ao nosso inconsciente. Aqui, o nível de consciência, a gente vai ver o inconsciente, subconsciente, consciente, super e hiperconsciente. Então, vamos explicar melhor isso daqui. O inconsciente. O inconsciente, a gente tem muitas coisas guardadas no nosso inconsciente. Coisas que aconteceram na nossa infância que a gente não tem clareza. Que a gente é influenciado por eles sem a gente saber, né? Sei lá, às vezes, meus pais se separaram, eu tinha 3 anos de idade. E aí, eu fiquei pensando, bom, pra que mesmo se relacionar? Porque vão terminar mesmo. E aquilo fica no meu inconsciente, aí eu tenho problemas de relacionamento na minha vida, eu acabo não ficando muito no relacionamento, porque eu sei que vai acabar. Eu aprendi com 3 anos, eu tava lá quando eles brigaram e eles terminaram, e um foi embora. Então eu sei que vão embora, né? Pra que eu vou me relacionar com outra pessoa? Isso fica no nosso inconsciente. Então a gente tem muita coisa no nosso inconsciente. E aqui, a gente até aprofundando um pouquinho mais isso aqui, a gente tem o inconsciente atual, o passado e o puro. O inconsciente atual é aquela coisa assim, de que esse inconsciente é um inconsciente mais presente. Aconteceu comigo na minha vida. E aí isso reverbera, sem eu ter consciência disso, isso me influencia. O inconsciente passado vamos dizer assim, todas as mulheres, todos os meus antepassados foram traídos por suas mulheres, ou vice-versa. Todos os homens, todas as mulheres foram traídas ou abandonadas por homens. Então eu carrego no meu inconsciente coletivo, no inconsciente da minha família, informações de que talvez se eu me relacionar, eu vou ser traído. Então eu acabo não confiando muito nas pessoas e tenho problemas de relacionamento, porque no meu inconsciente coletivo, no inconsciente da minha família, né, o inconsciente passado, ele me traz essas informações, ele tem registros nas minhas células dessas informações. Isso me atrapalha e muito. Por isso que a gente tem que fazer terapia, para começar a compreender esses níveis de consciência. E o consciente puro é o inconsciente coletivo, é aquele inconsciente que abraça e abarca todas as informações, todos os registros acásticos, todos os registros de informações de vidas passadas, da humanidade. Então, quando na prática a gente vai estudar os mudras, que são gestos feitos com as mãos, eles nos auxiliam a entrar em determinados setores do inconsciente coletivo, né? Se a gente faz uma técnica que é utilizada há 5.000 anos, você resgata pelo menos 5.000 anos de informação com um único só gesto. Falaremos disso mais pra frente. Façam terapia. Por quê? Porque o nosso inconsciente nos atrapalha, mas pode nos ajudar e muito. Mas como ele está inconsciente, a gente não sabe. E é por isso que quando a gente faz terapia ou constelação familiar, que é o que a gente faz aqui na escola, porque a gente vai mostrar nos campos mórficos aquelas coisas que estão inconscientes ou no subconsciente, eu não sei direito, mas eu vou trazê-las para o consciente. Porque aí no consciente, quando eu me torno consciente disso, eu posso fazer algo com isso. Eu posso pensar, me concentrar em cima disso, para poder mudar. Se está antes, eu não sei. Ok? Então, o inconsciente é como se ele tivesse... isso daqui, óbvio que tudo está dentro do cérebro, é uma coisa só. Mas vamos separar de uma maneira didática para a gente compreender a nossa estrutura mental, porque quando a gente olha ela de uma maneira, vamos dizer assim, a gente estrutura ela, ou melhor, desestrutura o nosso cérebro e coloca isso em partes, fica mais fácil para a gente compreender. Mas vamos supor que o subconsciente está plantado acima. Aqui tem raízes do inconsciente. E aqui ele já floresce. Nem a flor está lá em cima. Eu vou até apagar isso aqui. O nosso subconsciente está logo acima do consciente. O subconsciente é um problema, porque aqui é onde a gente cria os nossos vasanas, os nossos condicionamentos.
E também, deixa eu colocar aqui, Vasanas e Vrittis. Vasanas são condicionamentos e Vrittis são instabilidades da consciência. O subconsciente, ele é algo pulsante, ele é um ser vivo constante. O inconsciente, ele é inerte, ele tá ali. Se tu não mexer, nada acontece. O subconsciente, ele tá ali, ó, latejando o tempo inteiro, se nutrindo de informações do inconsciente e mandando informações pro consciente. Então, muitas coisas que a gente acha que a gente sabe o que está fazendo, a gente não sabe. Estamos sendo influenciados pelo nosso subconsciente porque estamos presos em condicionamentos. E aqui é onde reside a maior miséria humana, esses condicionamentos. Porque mesmo que eu acordo todo dia às 7 da manhã, vou trabalhar às 8, almoço meio-dia, volto à 1h30, tiro um intervalinho às 4h15 para tomar um café, fumar um cigarro com meus amigos, e depois eu volto, 6 horas da tarde eu saio, e aí vou para academia, eu vou para a faculdade, aí eu volto cansado, não tenho tempo para fazer minhas coisas, e aí eu vivo condicionado a algo. Eu tenho um condicionamento. Eu dei um exemplo mas a gente tem vários outros condicionamentos. E aí a gente tem que se tornar consciente. Por que você faz o que você faz? Para que você faz o que você faz? Para quem você está fazendo o que você está fazendo? Por que você está fazendo o que você está fazendo? A gente se tornar consciente dos seus movimentos, do porquê que você está fazendo determinadas coisas. Então, o subconsciente, ele é um processo latente, que ele fica puxando do inconsciente e vai mandando para o consciente. E você está ali. É algo muito mais... Eu não sei porque eu faço, sabe? Mas é aquela coisa assim... a gente compra pelo subconsciente. Porque aqui... A gente compra pelo emocional. Então, eu fui lá no shopping, aí vi aquela blusa, tava bonita. E aí, vamos lá. Eu fui lá, eu vi esse japamala. E aí eu pensei, a galera usa, né? O professor de yoga lá, tudo usa. Eles usam o cordão pra meditar, né? Que aí eles ficam passando o dedinho aqui assim, pá. E aí medita, legal. Acho que eu vou comprar uma parada dessa. Porque aí se eu coloco... Acho que eu fico parecido lá com os caras, né? Aí parece que eu medito também. Parece que eu já entro com aquela galera ali, eu faço parte daquilo dali. Mas se você não pegar isso daqui e usar para meditar, você está usando isso de uma maneira condicionada. Você está comprando algo para estar condicionado a pertencer a determinados grupos. Ou qualquer outra roupa, ou qualquer outro carro que você compra. A gente compra qualquer coisa pelo emocional, pelo valor agregado que aquilo vai trazer, para mostrar para os outros aquilo que a gente gostaria de ser visto como. Então, e a gente faz isso de uma maneira condicionada. Porque inconscientemente eu quero algo, mas eu não sei direito o que é. Mas eu faço um monte de coisa de uma maneira condicionada, né? Então, eu chego em casa e fico vendo Netflix, porque tá todo mundo vendo mesmo. Por que você não vai ler um livro? Não tenho tanta concentração assim não, me atrapalho. Tá, mas o que você quer? Eu quero me tornar consciente, eu quero aprender mais, eu quero estar mais... Então por que você não faz isso? Não, porque todo mundo fica na Netflix hoje, né? A gente se condiciona a determinadas coisas, e o nosso subconsciente, ele é uma coisa que fica constantemente latente. E essa coisa que lateja, não imagina você tá machucando e aquela coisa fica latejando, ela incomoda, não é? Esse incômodo são os vrittis. Vrittis são instabilidades da consciência. Vrittis são todas aqueles pensamentos que te atrapalham a se concentrar. Te atrapalham a se concentrar, a se tornar consciente. Então, quando eu sento para meditar, e aí eu começo a sentir um mosquitinho que coça aqui, minha coluna começa a doer, e aí eu fico dispersando. Tudo isso de alguma maneira são os vrittis, são instabilidades da tua consciência que te impedem de se tornar consciente e estar concentrado para chegar onde você quer. E a gente tem uma porrada disso aqui, mas assim, na verdade é uma coisa constante. E aí vale dizer
que uma outra coisa que eu não tinha pensado, mas que vale a pena dizer, Patanjali já descreve no Yoga Sutra no Yoga Sutras, que toda mente ela é instável, tá? Então, se você não estiver sentado, sente-se. Toda mente humana ela é instável por natureza. Primeiro ponto. Segundo ponto. Toda mente é confusa e obscura. A sua natureza é confusa e obscura. Saiba disso. A partir do momento em que todo mundo é instável, confuso e obscuro, se nada for feito, você fica preso nos condicionamentos. A partir do momento em que eu quero abstrair os meus sentidos e começar a me concentrar, para me tornar mais consciente, eu começo a oscilar aqui entre o estável e instável. Depois eu anoto isso. Instável e estável. Tá, vou anotar agora. Bom, deixa eu só falar uma coisa. Aqui, como isso aqui ó, são coisas técnicas dos Angas, tá? E por isso eles não possuem nenhum alicerce. Isso aqui, na verdade, não tem estrutura. Isso daqui não precisava estar aqui. Eu coloquei só para dizer que esse buraco é porque no quadro não tem estrutura aqui que dá nível para isso. Então, a gente tem aqui instável, instável. 2. Confusa e obscura. 3. Estável e instável. Porque aqui, quando você começa a querer se concentrar, vai começar a acontecer isso. Então, a partir daqui, você só consegue com yoga. Se você não fica, você é totalmente instável, confuso e obscuro. Começa a ficar estável e instável. Depois, ela é focada em um só ponto, que é onde eu concentro toda a minha atenção, fico muito concentrado para completamente dominada. Ou seja, para eu conseguir eliminar os vritis que estão aqui, ó, instável, confusa e obscura, eu preciso do yoga, isso segundo Patanjali. E na verdade não conheço outra técnica que faça isso senão a meditação. Eu preciso começar a me concentrar, a abstrair os meus sentidos externos para começar a me concentrar. Aí eu fico estável e instável. Quando eu fico completamente concentrado e eu já domino isso daqui, e eu estou concentrado em um só ponto, dharma. Fico totalmente concentrado em um só ponto. E aí eu entro em dhyana, em meditação, e acesso o meu intuicional, porque a minha mente está completamente dominada. Ou seja, para eu acessar a meditação, eu preciso controlar o meu consciente, eu preciso controlar a minha mente. Aqui é a maneira com que a gente vê o mundo, é a maneira com que a gente se manifesta, a maneira ativa, passiva, ou ausente, de ser e estar. Sabe, às vezes eu estou aqui e eu estou presente, vocês estão aqui assistindo a aula e vocês estão aí presentes. Mas tem hora que eu estou aqui falando e vocês dão uma viajada, né? E aí você está aqui, mas a tua consciência está ausente. Você foi embora, tu tá pensando no que você tem que fazer amanhã ou jantar depois. E às vezes você tá aqui e você tá me olhando, só que você não tá prestando atenção. Então você tá com uma consciência mais passiva, ela não tá nem ativa nem passiva. Ela não tá nem presente nem ausente, ela tá ali. Então existem alguns modos que a gente compreende melhor isso. Tudo isso a gente aprofunda dentro da capacitação do yoga, do yoga não, capacitação do intuição ativa. A gente, por exemplo, no final de semana a gente estuda, a gente vai ter no final... A gente estuda tudo isso aprofundado, tá?
um final de semana inteiro. Por quê? Porque a gente precisa compreender melhor essa estrutura para poder dominar, focar em um só ponto e ficar com a consciência completamente dominada, que é onde se processa a meditação. É no nível intuicional. E a gente se torna super consciente. Para depois iluminar o Samadhi, alcançar o estágio evolutivo humano e se tornar hiperconsciente. E aí, por que eu falo desses estágios evolutivos? Porque esse nível físico denso está ligado ao campo mineral. O físico energético está ligado ao vegetal. O emocional ao animal. Então, por exemplo, aqui o energético vegetal já não tem vida aqui. As plantinhas já não têm vida. Então tem uma vida energética. Mas ela é mais sutil e menos evoluída do que os animais, que são predominantemente emocionais e que têm acessos ao consciente. E nós humanos somos seres conscientes no nível mental e temos acesso ao intuicional. E para a gente conseguir se tornar um praticante, e quando a gente começa a meditar e começa a praticar, nos tornamos yogins. Para as mulheres é yogini, com um i acentuado no final. Lembra da yogin é masculino e yogini é feminino, e toda palavra em sânscrito terminada com i é feminina e obrigatoriamente acentuada. Então as yoginis são as mulheres praticantes de yoga e os yogins são os homens praticantes de yoga. E aí somos super conscientes porque a gente medita, ou pelo menos estamos treinando para isso, né? E o yogi é diferente de yogin. Yogin é o praticante, yogi é aquele que vive a filosofia, aquele que já tem tudo isso dominado, ok? E aí ele é um ser hiperconsciente, já desenvolvido no plano espiritual, já tem algum nível de samadhi e já se desenvolveu o Sahasrara Chakra. É coisa, né? Volta e assiste de novo. Que a gente vai parar por aqui. Tá bom? Não deixe de botar teu comentário aí, mandar mensagem, vamos nos aproximar, que pra mim é difícil, tá ficando mais confortável ficar aqui falando sozinho, né? Mas quando vocês ficaram respondendo e mandaram mensagens, vocês não têm ideia do quanto vocês me fizeram bem com isso. Então eu gosto de saber quem tá comigo, quero ter interação com vocês, então, por favor, vamos conversar. Ok? Um ótimo final de semana e até segunda.